vou passar a bola para ele, né? Nossa estrela aí que vai começar o evento. Igor, sem apresentações, cara, manda a bala e estamos aqui. E tem que saber que tem um botão chamado mute. Você tem que tirar para falar, tá? Tô acostumado com esse negócio de remoto, cara. Putz, difícil. Então, pessoal, minha missão hoje aqui, né, é passar para vocês um pouco da minha experiência, né, do que eu tenho visto aí relacionado, né, aos conceitos principais, assim, de bancos de dados não relacionais, né, tentar pavimentar esse caminho para que outros palestrantes depois possam vir e quando eles começarem a falar, né, putz, ó, uma coisa mais específica do Mongo, uma coisa mais específica do Cassandra, vocês têm um norte já, vocês já entendam onde que, por que ele decidiu usar aquele determinado banco e por aí vai, tá? Então, só uma apresentação rápida aqui. Meu nome é Igor, né? Eu sou formado em gestão de TI, tá? Trabalho há mais de 10 anos com soluções de dados, né? Nos últimos anos eu me dedico a soluções mais voltadas para a Microsoft, tá? Hoje eu sou sócio na DataSide, né? Uma empresa de consultoria, né? Sou MVP em dados, como o Otávio falou, sou certificado MCSE, né? Também certificado em Azure Commerce DB, né? Melhor banco de dados do mundo. Como o Leandro e o Otávio não estão aqui, né? E eles não vão entrar porque seria falta de educação, né? Eu posso falar. Sou chapter líder no Rio, ó, não aguentou. Volta, Leandro, pode falar. Não aguentou. Sou chapter líder no Rio, né? PES é uma comunidade, né? Voltada para soluções de dados em si, mas voltada para a Microsoft também, né? Ela tem várias regiões, mais de 300 regiões no mundo, e no Rio, né? Eu que tenho cuidado da operação lá, tá? Sou idealizador do evento do From Zero to Hero, voltado para NoSQL. Cara, eu não estou conseguindo escrever no chat, não sei porquê, mas tudo bem. Então, assim, pessoal, antes de a gente falar do não relacional, né, vamos falar um pouco do relacional. Por que ele surgiu, né, de onde que ele veio, o que ele come, né? Antigamente, né, muitos anos atrás, né, décadas, você não tinha, né, a tecnologia foi avançando muito rápido, né? Então, antigamente tinha vocês conhecem, né, vocês lembram aqueles filmes antigos, né, tinha aqueles armários gigantes de papel, etc. E aí, com a informática, né, a evolução do poder computacional, né, foi necessário que aquelas informações ali estivessem num ambiente mais centralizado, né, os sistemas começassem a acessar, né, aqueles dados ali, né. Então, foi necessário que existisse uma forma, né, uma inteligência, né, que a gente pudesse relacionar as informações. Então, meus clientes com os meus pedidos. Como é que imagina nos anos 50, anos 60, como que era feito isso, né? Era papel, né, papel de pão, isso aí, assim, não tinha nenhum tipo de consistência, não tinha nada, não tinha a ideia do ACID, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, você tinha diversos problemas relacionados a isso, né? Então, foi necessário, né, criar um sistema gerenciador de banco de dados, o famoso SGBD, né? Como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou garantir a segurança da informação? Como é que eu vou fazer um backup, né? Eu preciso ter uma ferramenta, né, que possa me ajudar com isso, né? Então, foi criado, né, esse conceito, né, foi criado essa metodologia, né, para que você pudesse armazenar informação, né, você tivesse garantia que aquela informação armazenada seria uma informação que ia ficar ali, né, então você teria consistência da informação, né, você poderia fazer relacionamentos, então eu quero saber se o cliente X, o CPF X, né, o que ele comprou no último ano, né, eu conseguiria fazer essas correlações, tá? Com o tempo, né, começaram a ter alguns tipos de problemas, né? Então, por exemplo, naquela época, você armazenar a informação, né, o espaço em disco, ele era muito caro, muito, muito custoso. Então, qualquer byte custava muito. Então, você precisava ter uma abordagem que você fosse economizar o máximo possível, tá? Então, as formas normais elas vieram não só para a parte de economizar, né? Então, assim, eu não queria ter dado duplicado, porque, primeiro, eu estou gastando mais com armazenamento. Segundo, né? Imagina, eu tenho lá a informação de salário em duas tabelas diferentes, né? Não está normalizado, né? A forma normal não tá sendo respeitada ali. Então, eu vou estar armazenando informação duas vezes, eu estou pagando duas vezes, e no dia que eu tiver que fazer uma atualização, eu sou obrigado a ir em dois lugares para atualizar. Então, regras como essa, algumas regrinhas foram criadas, né, para que você tivesse uma otimização de espaço disco e também uma otimização o seu custo de fazer as mudanças, fazer as alterações, fazer as inserções, etc. Então, foi criado
essas regras, né, que são as formas normais. Então, assim, é uma coisa muito comum, né, esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês aqui, de relacionamento, formas normais, são o dia a dia de quem lida com o banco de dados relacional, tá? Eu não sei se tem muito estudante aqui, né, ou se a pessoa é mais desenvolvedor, tem muito desenvolvedor que não conhece esses conceitos, né, bem comum, tá? E aí um conceito muito forte, né, para banco de dados relacional é o wasted, né? Então, o que significa isso, né? Então, você tem 4, né, propriedades de que um banco relacional deveria ter, né? Então, atomicidade, o que significa isso? Eu mandei uma transação, e nessa transação eu tenho 2 operações, né? Então, por exemplo, eu faço uma atualização, né, de compra, né? Então, eu fui inserir, o cara fez um pedido, e esse pedido foi inserido no banco de dados, por exemplo, né? E faço uma baixa no meu estoque. Se por algum motivo eu não conseguir inserir aquele pedido, né? Eu não tenho estoque, por exemplo, etc., eu vou fazer rollback daquela transação. Então, as 2 operações que eu fiz no banco de dados, elas precisam ser desfeitas, vamos botar assim. Então, a atomicidade se eu abrir uma transação, tudo que acontece dentro daquela transação, todos os updates, todos os inserts, todos os deletes, se por algum motivo um deles falhar, né, ou tiver algum tipo de inconsistência, se perder rede, perder o servidor de irrigar, alguma coisa acontecer, né, quando eu reiniciar aquele banco de dados, todas as transações que tinham sido feitas, né, mas não tinham sido comitadas, todas as operações que tinham sido feitas dentro de uma transação, mas não tinham sido comitadas, essa transação ela era feita um rollback. Então, todas as operações elas voltam ao status anterior, tá? Isso é atomicidade, ok? Consistência, por exemplo, o SGBD, ele garante as foreign keys, né? Quem é da área conhece mais. O que significa isso? Eu vou fazer uma venda, né, para um cliente que não existe. Isso não pode acontecer no banco de dados relacional. Então, se eu tentar vender para um cliente e esse cliente não existe, eu preciso que tenha um erro. O banco de dados ele vai proteger aquela transação ali para que ela não aconteça. Eu não pode, senão eu vou ter um banco de dados inconsistente. Então, os bancos de dados relacionais têm vários métodos, né, várias opções para que você possa forçar, né, uma integridade referencial, por exemplo. Né, você consegue colocar algumas validações, eu posso falar que determinado campo não pode passar tal valor. Então, assim, o SGBD é responsável por garantir a consistência do banco de dados, tá? Isolamento. Então, se eu tenho 2 transações acontecendo ao mesmo tempo, uma não pode impactar a outra. Então, se eu estou fazendo a atualização de um salário, tá? De um cara, o cara ganha R$2.000, eu estou atualizando ele para ganhar R$3.000. Se enquanto que a transação não foi comitada, lembra da atomicidade? Enquanto não foi confirmado que eu posso fazer aquilo ali, se outra pessoa fizer uma consulta, se ela for ver o dado, ela tem que ver o dado anterior, né? Ou ela vai ficar bloqueada, vai ficar esperando a transação acabar e ela ser comitada. Então, o isolamento é algo também muito comum em bancos de dados relacionais, tá? E outra coisa muito comum é a durabilidade. Então, a partir do momento que você comitou com sucesso, transação tudo certo, o cara tem saldo, eu posso fazer o saque na conta dele, ou eu posso fazer a baixa do item do estoque, ou eu consegui atualizar o salário do funcionário, né? Abri a transação, fiz a minha alteração e consegui comitar, confirmei aquela transação. A partir desse momento, aquela transação ela já foi comitada, né? E aí aquela informação é durável. O salário do cara já saiu de 2.000 e já está em 3.000 e vai se manter naquilo ali. Não pode mudar mais. Se o servidor desligar, se eu tiver algum problema, e quando eu for reiniciar o servidor, aquela informação ela tem que estar da mesma forma que antes, ok? Igor, mas o servidor explodiu, não tem mais dado. Aí você já não tem mais o banco de dados para garantir. Por isso existem políticas de backup, né? Políticas de replicação geográfica e por aí vai, tá? Então, assim, o que vocês precisam pensar? É muito bonito isso aí, né? Todo mundo quer. Eu quero que minha conta bancária ela esteja consistente, né? Eu quero que as transações eu tenho uma fábrica, por exemplo, eu tenho um e-commerce, né? Eu quero que as vendas só aconteçam, né, se eu tiver o cliente cadastrado. Eu quero que o pedido, né, a venda só aconteça se na hora que eu for dar baixa no estoque, eu tenha o produto para vender. Então, esses tipos de consistência, né, isolamento, né, durabilidade, atomicidade,
é importante que é legal, né? Assim, todo mundo quer isso, tá? Só que isso tem um custo. Por exemplo, a durabilidade. O que ela está falando? Está falando que assim que a transação é comitada, ela está salva. Ela, se você desligar o servidor, né, não está em memória mais, já foi persistido em disco, por exemplo, ok? Só que a partir do momento que eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu sou obrigado a gravar no disco, entende? Antes de liberar a aplicação, antes de falar que o pedido foi efetuado com sucesso, antes de falar que o salário foi atualizado com sucesso, antes de falar que o ponto que o funcionário bateu lá foi gravado, né, dentro do banco de dados, eu preciso gravar em disco. E quem é de TI aqui sabe que a performance de disco é muito uma distância gigante de performance, né, comparado com memória. Então, por o fato de eu ter que ir no disco para poder garantir a durabilidade, eu estou perdendo performance, ok? Para garantir o isolamento, o que eu falei para vocês? Se eu estou fazendo uma alteração no salário e alguém do RH quer fazer uma consulta naquela hora, em geral, os bancos de dados, eles vão ficar travados. Aquela consulta do salário de todos os funcionários vai ficar travada, esperando acabar a atualização de R$ 2.000 para R$ 3.000, tá? Então, o que é ficar travado? É espera, é lentidão. É você tentar entrar no site para fazer uma compra na Black Friday, você não conseguir, porque tem um monte de gente tentando fazer consulta, fazendo alteração, pedido chegando, né? O pessoal do back-office lá fazendo alteração de preço, né? Pague o... Como é que a pessoa fala? Tudo pela metade do dobro, né? Alguma coisa assim. Então, essas alterações, por causa do isolamento e porque vai gerar lock, vai gerar bloqueios, tá? Vai fazer com que as pessoas esperem. E isso não é escalável, concorda comigo? Você vai botar uma Black Friday, né? Você quer que os seus usuários fiquem esperando, né, acabar uma transação? Então, tem alguns cenários que o banco de dados relacional ele começou a ficar defasado. Ah, vai acabar o banco de dados relacional? Não, ele tem os seus usos ainda, tá? Assim como os bancos de dados não relacionais têm as suas famílias, né, o banco de dados relacional ele ainda vai ter o seu uso para alguns cenários específicos. Você precisa, por exemplo, ter atomicidade, você precisa ter consistência. Então, ainda vai acontecer, tá? Só que tem vários outros cenários, né, que o banco de dados não relacional ele veio para resolver. A gente vai chegar lá, tá? Vou dar um outro exemplo para você. Para você poder garantir o isolamento, garantir a durabilidade, né, a consistência da informação, concorda que, para quem desenvolve um SGBD, quem desenvolve um banco de dados relacional, é muito difícil você conseguir ter um banco de dados ativo? O que significa isso? Significa que eu estou no Brasil fazendo uma inserção. Né? Minha aplicação está no Brasil, porque eu tenho cliente no Brasil. Só que eu tenho cliente também nos Estados Unidos. E esse cliente dos Estados Unidos, eles querem fazer as gravações mais rápido, querem fazer leituras mais rápido, etc. Então, para você manter, né, essas capacidades que a gente está falando aqui, nessas propriedades, né, é muito difícil você manter uma atomicidade, uma consistência, se você tem um banco de dados com abertura, né, com escrita em duas regiões diferentes, né? Ou dois bancos de dados, pode estar no mesmo data center, né, um do lado do outro. Mas como é que você garante a atomicidade, né, da transação, né, ou a consistência se os dois servidores estão escrevendo ao mesmo tempo? Então, assim, vira uma missão impossível. Então, para bancos de dados relacionais, dificilmente você vai ver um banco de dados que é ativo-ativo. Você vê, tem umas marretas aí, né? A Oracle, a Microsoft mesmo tem algumas features que tentam habilitar isso, mas, assim, eu, sinceramente, já rodei muitos ambientes, não vi isso funcionar até hoje assim, bem, tá? Então, acaba algo que para banco de dados não relacional é trivial, para um banco de dados não relacional, para um banco de dados relacional é bem difícil e você não vai ver isso no mercado, tá? E assim, até fazer brincadeira com joins aí, mas a ideia vários outros problemas, tá? Então, assim, banco de dados relacional, para você poder fazer uma busca, né? Eu quero saber, tem uma tabela de clientes, tem uma tabela de pedidos. Para saber todos os pedidos de um determinado cliente, você vai ter que fazer o join, que a gente chama, né? A junção das tabelas. E essa junção das tabelas tem custo, né? Tem custo de performance. E esse custo de performance pode ser que gere os bloqueios que você não quer, gere a lentidão que você não quer. Em paralelo, quando você vai no banco de dados não relacional, as informações em geral, né, falando do documento, por exemplo, já está lá. Você já tem o cliente, já tem todos os pedidos dele. Então, você faz a consulta e já traz tudo para você. Tá? Ah, Igor, mas eu vou pagar mais disco. Então, lembra que as coisas evoluíram, né? Que essa preocupação com disco em si, né, com byte, né, é uma coisa mais ultrapassada. Agora, por exemplo, os data warehouses, eles tinham essa preocupação, né? Hoje a gente está falando de data lake.
diz que é muito barato, eu quero colocar tudo lá para garantir que no dia que eu quiser, eu estou priorizando a velocidade, né, do que o armazenamento. Então, para mim, a velocidade é mais importante agora, tá? Então, isso acaba favorecendo, né, a evolução de bancos de dados, né, onde talvez você não vai ter uma consistência, você abre mão da consistência, né, ou eu abro mão do espaço, porque eu vou duplicar a informação mesmo, só que eu estou priorizando a velocidade, tá? Só, eu não consigo acompanhar as perguntas agora, mas tentar sair uns 5 minutinhos antes para poder ler e passar para vocês, tá? Opa, saiu uma pergunta muito legal do Fábio Tô Miguel, né? vendo Que ele aqui. fala, né? Muitas vezes surgem dúvidas sobre quais perguntas nós de infra, DBAs, deveríamos fazer para o time de dev para avaliar se uma demanda de um novo banco seria para NoSQL relacional. Existe algo para apoiar isso? Então, muito boa essa pergunta, tá? O que que eu digo? Por isso, esse foi um dos motivos da gente montar o From Zero to Hero, beleza? Eu não vejo, assim, um checklist, talvez, poderia até montar, né, Otávio, um checklist de perguntas, mas o mais importante é que você entenda quais são as famílias, né? Qual a necessidade, qual o requisito daquela aplicação? Aquela aplicação, ela precisa escrever em mais de um lugar ao mesmo tempo, por exemplo? Ela precisa ser escalável? Quão escalável ela é? Ela precisa ter consistência, né? Ela precisa manter, né, o isolamento? Qual é o fim daquela aplicação? Tá? E aí, falando da aplicação, falar de uma maneira muito genérica, tá? Por quê? Ou muito abrangente que é muito comum a gente ver hoje, tá? Eu tenho uma aplicação aonde? Um e-commerce, faz e-commerce, né? Black Friday rodando, vou dar um exemplo de e-commerce daqui a pouco também. No e-commerce, a maioria dos clientes que eu atuo hoje, o que você vai perceber? Você vai perceber que o site do cara, ele é um site que está baseado em cima de banco de dados não relacional MongoDB, né? Que ele tem o cache dele no banco de dados em chave e valor, né? Num Redis da vida, tá? Então, na hora que o cara faz a compra, então assim, o banco de dados onde está as imagens cadastradas, né? Onde está o preço, né, dos produtos, onde está a descrição dos produtos. Concorda comigo que ele não precisa de uma consistência, né? Eu quero velocidade, eu quero saber rápido qual o valor de um produto. Eu quero que o cliente, quando entre no portal, entre naquele produto, tenha as informações muito rápido, tá? Eu não preciso de uma consistência ali, né? Não é uma coisa assim tão crítica para mim. A velocidade, para mim, é muito maior, tá? Só que aí, quando o cliente loga, gostei do produto, vou comprar. Na hora que ele vai comprar, e ele coloca o cartão de crédito dele, né, fala qual é o produto, etc., e ele manda comprar, ele clica em comprar, tá? Aquilo ali já é uma informação que você quer persistida, né? Você quer garantir que o pedido foi feito, né? Então, nesse cenário, alguns dos clientes que eu tenho de e-commerce, eles armazenam essa informação num banco de dados relacional. Então, armazena num Oracle, armazena num SQL Server. Então, por quê? Porque aquela informação para ele ali é uma informação que ele não pode perder. Eu preciso garantir a atomicidade daquela informação. Eu preciso garantir que quando ele faz a compra pega, e o cara fez o pedido, aquela compra ela vai numa adquirente, ele vai numa Cielo, vai numa GetNet, né, vai numa rede. Quando a rede devolve falando, a transação foi autorizada, foi pago, concorda comigo que essa é uma informação que você não quer perder? Porque a adquirente só devolve uma vez. Né? Quando ela devolve aquela informação, eu quero salvar aquilo ali. Então, é uma operação mais de back-end, né? Que eu preciso persistir. Então, essa persistência, não pode ter uma consistência eventual, eu quero ter uma consistência forte. Preciso gravar aquela informação e que se meu servidor desligar e quando ele ligar de novo, tem que estar aquela informação lá. Não é um cache que vai se perder, tudo bem? Então, nesse cenário, eu vou gravar no banco de dados relacional. Então, respondendo a pergunta aí do amigo, o que você vai perceber é que as aplicações, elas vão utilizar, aí a tal da arquitetura poliglota, né? Ou persistência poliglota, onde, dependendo do meu caso de uso, né, dentro de uma mesma aplicação, eu vou usar um banco de dados não relacional baseado em chave-valor, né? Vou usar um banco de dados não relacional em documento e vou usar um banco de dados relacional também, tá? Então, vai depender muito do caso de uso, tá? Não é mais assim, aquela aplicação usa MongoDB, outra aplicação usa banco de dados relacional, SQL Server. Em geral, a aplicação ela pode ter vários bancos de dados associados, tá? Legal. Teorema de Capra. Legal, Kaique. Tudo de bola.
Vamos lá. Então, assim, falando sobre crescimento de dados, né? Tem mais uma pergunta também. Aí, Como os ó, bancos de dados não legal. relacionais garantem integridade de dados? Ótimo, perfeito. Então, qual foi a pergunta, moleque? Opa, Leandro falando. Como os bancos de dados não relacionais garantem a integridade dos dados? Leandro falando com a voz do Otávio? Olha a minha foto ali. Caramba, hein? O cara tem um monte de Leandro aqui, ó. Olha lá, o cara não troca um avatar e fica aí, ó. Se entrar o Jonathan aqui agora, olha lá, tem um monte. Que deu problema de eventual consistência agora. Desculpa, pessoal. É que no Leandro, NoSQL tem isso. eu vou responder ele aqui, se você quiser complementar com o par de MongoDB, por exemplo, tá? Em geral, essa consistência, ela fica muito do lado da aplicação, né? Então, o desenvolvedor, onde a responsabilidade está do lado do DBA, né? E o custo do lado do DBA, né? Hoje, quando você tem um banco de dados não relacional, né? Essa lógica, vamos botar assim, ela fica muito do lado da aplicação. Apesar que diversos bancos de dados eles têm as suas particularidades, né? Que podem ajudar com isso. Por exemplo, no Cosmos DB, você tem as triggers, né? Então, eu posso validar. Então, o cara faz uma inserção, eu tenho uma trigger que dispara e faz uma validação para ver se, sei lá, um exemplo aqui bem tosco, tá? O cliente existe quando receber um pedido, coisa desse tipo, tá? Assim, é um exemplo ruim, mas é mais nessa linha, tá? Sei como é que é no MongoDB, se o Leandro quiser complementar. Você consegue, por exemplo, garantir também a tipagem, né? Ó, esse dado aqui é inteiro e tal, você consegue fazer isso também. É bem por esse lado que você falou. Isso fica mais a gosto do desenvolvedor, né? Do que do próprio a configuração do banco, né? E é importante lembrar a consistência eventual. Aí você falou dos níveis, por exemplo, do Cosmos DB, que também que você pode configurar também, né? Então é bem isso mesmo. Exatamente. E aí, voltando aqui, né? A tecnologia avançou muito rápido, né? Então, agora, assim, um aplicativo ele é lançado, 1, 2 semanas, o negócio já está bombando, né? Você precisa escalar. Como é que você escala com o banco de dados relacional? Porque o banco de dados relacional, você vai ter lembra que você não consegue ter ativo-ativo, por exemplo? Você tem que estar em uma região, né? Então, assim, você vai sempre... Eu estou no Brasil, vou gravar no Brasil, então, se eu abrir nos Estados Unidos, ferrou. Eu vou ter que ter ou outro banco de dados, né, distinto, separado, eu vou ter um trabalhão para integrar as informações, né? Eu tenho que fazer um ETL, fazer um centralizador, putz, é um trabalho assim ruim, né? Bem difícil você manter uma operação dessa, tá? Ou você vai ter soluções que são mais escaláveis, que aí você só adiciona mais nós. Eu vou explicar isso um pouco mais na frente, tá? Então, para poder atender essa demanda, né, de acesso ao dado em si, né, ou de velocidade de escalar, né, a gente tem os bancos de dados não relacionais. Isso aqui é um exemplo, né? Como é que funcionava antigamente. Antigamente, você tinha, uma área lá que tinha acesso ao computador que gerava um relatório mensal, ela gerava um relatório diário, então a informação estava lá e você tinha poucos consumidores, ok? Hoje, o dado, ele é extremamente valoroso, tem muito valor, né? Então, assim, você tem uma alta concorrência para acessar uma determinada informação, tá? Então, você precisa de uma capacidade, né, maior para poder estar escalando isso, ok? Eu costumo dar um outro exemplo, né, falando de e-commerce de novo aqui, né, por causa da Black Friday, né, antigamente você entrava, fazia a compra, o pedido, pronto. Agora, eles têm quando você faz um pedido, disparam várias threads, né, que vão alimentar machine learning, né, que vai abrir uma thread para poder fazer a autorização do pagamento, né, aí dentro da autorização do pagamento tem uma ferramenta de antifraude. Então, assim, são vários consumidores acessando a mesma informação, né, para tomar a decisão. Então, concorda comigo que, às vezes, para uma ferramenta de antifraude, eu não preciso de consistência. Eu quero que ele dê uma decisão muito rápida, eu preciso de uma resposta muito rápida antes de mandar para autorizar. Então, tem vários sites, vários e-commerce, que eles têm sistema de antifraude próprio ou de terceiros, que eles validam o antifraude antes. Putz, esse cara aqui tem um perfil, esse e-mail, esse telefone, essa pessoa, esse CPF, né, tem um perfil fraudulento, né, tem um histórico já. O que o meu machine learning está falando antes de eu mandar para autorizar, tá? Então, você precisa que seja muito rápido. Isso aí é uma informação que eu talvez não precise de consistência, preciso de velocidade, tá? Mas aí, quando eu vou autorizar aquela transação com um Bradesco e eu recebo a resposta, eu quero gravar aquilo ali com consistência. Então, para fazer o antifraude, eu não preciso de consistência, eu vou usar um banco não relacional, mas para gravar, eu preciso persistir aquela informação. É só um exemplo, tá, pessoal? E aí a gente fala um pouco sobre escalabilidade, né? Quando você tem um banco de dados não relacional, você precisa desse cara aqui, ó. Beleza? Você vai crescendo ele. É um cara só
que eu vou crescendo. Então, putz, eu preciso... minha empresa, né, é um e-commerce, vendo 1.000 pedidos por dia. Agora eu vou fazer uma promoção e vou precisar vender 2.000 pedidos por dia. Eu estou crescendo, ficando famoso de 2.000 pedidos. Você vai fazer, você tem 8 GB de RAM, você vai botar 16 GB de RAM. Você vai botar 32 GB de RAM. Vai aumentar o processador. Aí você vai pegar, vai lá na Santa Efigênia. Agora eu já virei paulista, né? Quando eu era carioca, eu falava que eu ia na Uruguaiana. Agora que eu sou paulista, é Santa Efigênia. Você vai na Santa Efigênia comprar mais processador, mais disco. Você vai crescendo, né? Verticalmente o seu banco de dados, ok? E lembra que é um cara só, tá? Quando você tem uma operação que se tem uma escalabilidade, né, você consegue fazer uma escala horizontal, você, em vez de subir a máquina, você adiciona mais máquinas, ok? Então, vou falar de Cassandra, por exemplo, né? Você tem uma máquina lá com 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, você não vai botar 16 GB de RAM naquela máquina, você vai criar uma nova máquina e vai colocar outra máquina com mais 4 GB de RAM ou 8 GB de RAM. Você vai colocando mais máquinas para poder atender aquela demanda, né? O Cassandra, ele é ativo. Então, todos esses carinhas aqui, eles respondem, eles gravam, né? Eles gravam e respondem às consultas, né? Então, você grava e lê em todos eles. Quando você tem uma mobilidade relacional, você só grava em um cara só. Você não consegue gravar em mais de um. Então, isso te traz uma segurança forte, porque você sabe que você gravou, a informação está ali, está consistente, ok? Mas também te traz um gargalo, dependendo do tamanho da sua operação ou do que você quer fazer com esse banco de dados, ok? Em paralelo, quando você tem esses carinhas aqui, então, eles estão gravando, né? Então, assim, digamos que eu gravei nesse cara aqui, né? Mudei o salário de um funcionário, né? Aqui. Putz, se eu ler aquela informação nesse outro cara aqui, quem garante que essa informação está atualizada? Ninguém garante. Entende? O nome disso é consistência eventual. Uma hora ele vai ser atualizado, mas eu não posso ter certeza que se eu gravei aqui, na hora que eu for ler nesse cara aqui, ele vai tá atualizado, tá? Isso eu estou falando de forma bem genérica, tá, pessoal? Você consegue configurar isso sim. Ó, eu vou gravar nesse cara aqui, então meu fator lá de replicação dessa informação, né? Meu commit vai ser feito em todos, eu preciso garantir em todos. Então, é possível fazer isso também, mas estou falando de maneira bem genérica, para que vocês entendam o conceito, tá? A ideia aqui não é falar de uma tecnologia A ou B, mas falar mais do conceito em si, tá? Beleza. Eu gosto de contar um caso real, né? Eu não posso falar o nome do cliente, hein, Leandro? Se eu falar o nome dele, você me grita aí. Eu vou ficar aqui, ó, só esperando, porque vai falar o nome do cliente. Não vou falar. Então, assim, a gente tem um cliente, né, de e-commerce que ele investiu, né, no appliance aí, né, posso falar isso? No appliance, uma máquina aí, vocês viram o problema do TSE, né, de 26 milhões que eles investiram lá no Exadata? Mesma coisa, os caras investiram milhões, né, numa máquina parruda para poder passar tranquila, né, na Black Friday. Então, essa é outra coisa importante falar também, tá? Como é que funcionava antigamente, né? Nem falando de banco de dados relacional, mas mais de poder de cloud, né? Antigamente, você comprava a máquina e botava embaixo da sua perna, botava numa salinha no CPD e a máquina estava lá. Então, putz, eu tenho que investir numa máquina porque na Black Friday, meu negócio é e-commerce, na Black Friday eu tenho que passar liso. Só que para você passar, antigamente, você tinha que comprar máquina. Você não tem cloud que você escala a hora que você quer e tira a hora que você quer. Você paga o seu uso. Não, você tinha que pagar o ano todo o licenciamento daquela máquina, do seu SQL Server, do seu Oracle, de outros bancos de dados, você tinha que pagar, né, quando era banco de dados proprietário, né? Então, assim, você pagava a máquina e pagava o software para garantir que no dia que você tinha mais acesso, você ia poder passar liso, tá? Então, eles fizeram isso, né, naquela época, né, 2016, 2017, fizeram esse investimento, putz, meses para poder implementar, funcionando, rodando, teste de carga, tudo fluindo bem, lindo. Quando chegou no dia, né, da operação, né, da Black Friday em si, quando deu, eu não vou lembrar o número assim, mas, por exemplo, quando deu 10 horas da noite, tinha mais 80 mil conexões, né, no site, assim, né, o pessoal comprando, validando, procurando preço e tal. Aí foi chegando meia-noite, né, 90 mil, 100 mil, quando chegou em 100, e estava crescendo, né, tinha uma crescente, assim, um gráfico com uma crescente, todo mundo lá tranquilo, né, comemorando, né, porque foi um sucesso. Imagina o trabalho da equipe de marketing, né, trabalho do pessoal de logística para garantir os produtos, assim, é um trabalho não é só da TI que fez aquele funcionar. As pessoas estarem no site foi um trabalho da equipe de marketing, né, sim, o trabalho da empresa toda e tal, o pessoal comemorando, estourando champanhe, por isso que tem o Leonardo DiCaprio aí, estourando champanhe mesmo e tal.
Cara, quando deu mais ou menos meia-noite, o negócio travou em 120 mil, beleza? E não saía daquilo ali, beleza? Não saía, travou e tal. Aí sempre tem um DBA, né? O cara lá para comendo pizza, né? A gente tá com um conceito novo agora, Leandro. A gente fala que esses caras, né, DBA, né, é o cara com pizza embaixo da porta, né? Joga pizza embaixo da porta e o cara vai ficar lá. Eu sou um desses, né? Gordinho. Então, assim, o cara tava lá olhando, ele viu que, putz, travou. O que travou, né? Aí, quando foi olhar o banco de dados, ele veio comigo. Podia ser uma máquina parruda, máquina top de linha, putz, fio de ouro, top demais. Só que é uma máquina. Então, como é que você escala? Aí volta nisso aqui, né, que a gente tá falando, né? Por exemplo, essa máquina aqui, ela topou. Simples assim. O acesso foi mais do que eles tinham esperado e tal. Ou seja, é ótimo, né? O problema é bom para resolver. Pô, eu tô com mais acesso do que eu esperava. Só que olha aqui, topou. O que você tem que fazer agora? Escalar essa máquina aqui, né? Só que a gente está falando de sexta-feira de madrugada. Aí você pega, liga para o fornecedor fala que segunda-feira de manhã tá lá para ajudar, para resolver. Olha isso. Você acha que segunda-feira de manhã vai resolver uma Black Friday? Não resolve, tá? Então, assim, deu um galho gigante, assim, prejuízo gigantesco, tá? Porque se você tivesse uma outra solução dessa aqui escalável, o que você ia fazer? Você ia adicionar mais máquina. Ah, não tá comportando adicionar mais máquina. Qual foi a solução que eles fizeram? Mudaram, né, o conceito. Ah, mudou tudo para não relacional, tudo para MongoDB. Não, mudaram o que era crítico para eles para garantir a operação deles no cenário que eles precisam escalar. Simples assim. Tá? Concorda comigo que tem muito mais pessoas acessando o site do que pessoas efetivamente comprando, né? Então, o que eles fizeram? Escalaram a operação deles. Hoje, a operação, todo o site roda atrás de MongoDB, Cassandra, etc., determinadas funções, determinados métodos lá, determinados casos de uso, né? Então, eles escalaram dessa forma. Foi um aprendizado, né? No próximo ano, Black Friday bombou, tá? Então, são cenários, né? Cenários que acontecem, principalmente quando você tem uma operação que é bem escalável. Outra coisa bem legal de falar também, para bancos de dados não relacionais. Também você tem várias máquinas aqui, se você tem cloud, o que você faz? Ah, para Black Friday eu preciso de 50 máquinas, preciso de 400 máquinas. Tem operação aqui hoje com 700 nós, tá? De MongoDB, por exemplo. Então, eu tenho 700 máquinas aqui, né, por causa da Black Friday. Ah, beleza, acabou o Black Friday, eu boto para 200, boto para 300, para 400, né? Eu não preciso ficar com aquele valor pago, né, o ano todo, tá bom? Legal. Vamos lá. Beleza? Então, assim, a gente tem alguns tipos de bancos de dados não relacionais, né? Algumas famílias. Não estou falando aqui de tecnologia, estou falando de MongoDB, estou falando aqui da família em si, tá? Quando que a gente, no banco de dados não relacional, você tem, né, em geral, o relacional em si, né? Criado com foreign key, né? Você vai fazendo o relacionamento das tabelas, tem tabela de cliente, tabela de cliente, pessoa física, né? Tem ambiente que tem a tabela de pessoa física, a tabela de pessoa jurídica, né? Endereço, telefone, são tabelas totalmente diferentes, né? E você, para poder fazer a junção, saber qual o telefone de tal cliente, tem que fazer um join ali, né? Você tem o OLAP, né? Que é mais voltado para analytics, né? Então, você tem o Data Warehouse, por exemplo, né? Você vai criar um modelo OLAP, que é um pouco de normalizado, vamos botar assim, visando a performance, tá? E aí você tem os bancos de dados não relacionais, que aí são as tecnologias, tá? Então, assim, eu consigo ter um OLAP no SQL Server, no Oracle, é mais uma modelagem em si, tá? Mas ele ainda continua tendo, por exemplo, a foreign key, você ainda tem o recurso lá, né, com baixa consistência, você vai continuar gravando em um lugar só, você não vai gravar em mais de um lugar, tá? Ele ainda está aqui nessa família, tá? No banco de dados não relacionais, você tem 4 famílias principais, né? Por exemplo, chave-valor. Chave-valor, o que significa isso? É o que o nome já diz. Você tem uma chave, por exemplo, CPF, né? E-mail, né? E com aquela chave, você tem as propriedades daquela chave. Então, com o meu CPF, eu tenho meu nome, telefone, endereço, meus pedidos, estão lá nessa chave. Através dessa chave, é muito rápido, é muito utilizado para cache. Por quê? Porque ele é muito simples. Quanto mais simples, mais leve, mais rápido. Então, ele é muito utilizado para cache. Ah, tem uma parte de, sei lá, login do meu site, né? Tem lá 2 milhões de pessoas. Putz, ele varre essa chave de maneira muito rápida e traz essa resposta, né? Então, assim, é muito utilizado para cache, porque pode ser muito rápido, tá?
tá? Você tem o Column Family, né? Então, assim, a estrutura dele de gravação, né, fisicamente, né, ele é baseado em colunas, né, uma quantidade colunar. Então, você vai ter o Cassandra aí, por exemplo. No Kivelo, eles têm o Redis, né, mais famoso aí, né? No Column Family, você vai ter lá o Cassandra, né? Ele é uma quantidade colunar, bem utilizado também, né? Ele é legal, o Cassandra em si, né? Porque ele tem ativo, né? O Column Family é muito utilizado também para e-commerce. Você consegue, eu quero fazer, por exemplo, sumarização, né? Você já está naquela coluna ali. Então, até para tem alguns cenários de BI em si, que o pessoal usa essa estrutura de Column Family, né? Tem alguns bancos de dados, por exemplo, a SQL Server, já tem alguns índices que são índices colunares, né? Que aí a forma de escrita dele é diferente, né? Não é na linha, ele não grava a linha, ele grava a coluna fisicamente no disco, tá? Então, os bancos, uma coisa que tem acontecido bem comum, tá ficando comum agora, é o banco de dados relacional ter algumas propriedades do banco de dados não relacional e vice-versa. Então, no MongoDB, você já tem transação, né? Então, tá tendo essa junção aí, esse cross entre banco de dados não relacional e banco de dados relacional. Banco de dados em grafo é um banco de dados assim, mais complexo, vamos botar assim, né? Mais pesado, mas ele permite que você consiga, de uma maneira rápida, mais simples, fazer diversas correlações, né? Então, você tem os nós, né? Então, você consegue correlacionar esses nós de uma maneira muito mais fácil, muito mais inteligente do que se fosse no banco de dados no banco de dados relacional, tá? Então, muito utilizado para rede social. Pensa no banco de dados em grafo, por exemplo, quando você olha o Google Maps, né? Você tem vários pontos ali que são conectados e podem ser conectados de várias formas distintas, de acordo com a rota que você está fazendo, tá? Então, é um banco de dados em grafo, permite esse tipo de coisa, tá? Por ser mais complexo, né, ele acaba sendo mais pesado se você comparar com o Key-Value, por exemplo, ok? Mas ele é extremamente mais leve do que se você fosse fazer a mesma consulta com o banco de dados relacional, ok? Às vezes, num banco de dados em grafo, com 2, 3 linhas, você consegue trazer uma informação que no banco de dados relacional você teria que fazer 10 joins, tá? E, por último, banco de dados em grafo, o Neo4j, né? O banco de dados mais famoso, assim. O banco de dados em documento é o MongoDB, né? Então, você tem o documento, tem um exemplo aqui, ó. Um exemplo de um documento. Então, você tem o usuário, né? Vou ter até o Jonathan aí, ó, de homenagem. Você tem o usuário e aí dentro daquele mesmo documento você tem todos os produtos que o cara comprou. Se fosse um banco de dados relacional, você teria que ter uma tabela com o usuário e uma tabela com produtos que ele comprou, né? Fazendo essas correlações, fazendo joins, etc., para buscar aquela informação. No banco de dados não relacional, essa informação está dentro desse documento, ok? Esse aqui é um exemplo de banco de dados relacional, para quem não conhece, tá? Então, você tem a tabela do usuário, né? Tabela de endereço e por aí vai, ok? Então, um pouco diferente, tá? E por que usar o não relacional? Voltando a uma pergunta que foi feita aí mais cedo, tá? Então, assim, você consegue ter uma escalabilidade extremamente maior, você tem um poder muito maior na sua mão do que se você tivesse um banco de dados relacional, tá? Porque você consegue escalar. Foi o exemplo que eu dei lá do cliente da Black Friday, quase que eu falei agora, Leandro. Passou aqui, ó, do ladinho da boca, quase. Você tem o esquema free, isso é outra coisa legal, tá? No banco de dados relacional, quem aqui já trabalhou com DBA, né, ou é desenvolvedor, que, para botar um campo na tabela tem que esperar uma GMUD de 15 dias. Só daqui a 15 dias vai ter uma alteração num sábado para domingo que você tem que acompanhar, né, para adicionar um campo na tabela. Então, no banco de dados não relacional, por isso que o desenvolvedor adora banco de dados não relacional, por exemplo, porque o que ele mandar vai gravar, né? Então, nesse exemplo aqui, se o cara mandar a informação, né, o endereço com a rua e o número, vai gravar. Se o outro mandar rua, número, né, e, sei lá, número do apartamento ou complemento, vai gravar também. Então, você não tem mais as colunas, né, que você precisava ter, que eram obrigatórias, etc. Tá? Você vai, Igor, no MongoDB eu não posso botar aqui a coluna not null. Pode, tá? Mas, assim, a ideia aqui é passar mais o conceito em si, tá bom? Você não está preso mais a um esquema, né? Você consegue imputar a informação e ele vai receber. Isso é bom para caramba. Não necessariamente. Se você não tiver governança de dados, a governança continua existindo, continua sendo necessária. Tá? Eu já vi cenário onde 2 desenvolvedores, um do lado do outro, beleza? Eles fizeram uma modelagem lá e tal, e aí quando ele puxava o relatório, tinha 1.000 linhas na tabela, tá? Aí quando um puxava, tinha 400, quando o outro puxava, tinha 600. Por quê? Porque o mesmo campo de data, esse aqui, data, por exemplo, né? Campo de data aqui, um botou underline, outro botou sem underline. Por quê? Porque o banco ele vai aceitar. Então, assim,
precisa ter cuidado com isso, tá? Então, a governança continua sendo muito importante, tá? Não é porque você não tem um esquema pré-definido que você vai poder jogar qualquer coisa lá, beleza? Estourei meu tempo já, né? Um monte que eu vou falar ainda, mas estouramos o tempo. Acho que é isso.